Olá pessoal, vamos começar agora o Saúde, Prosa e Café. Hoje com a presença da cirurgiã plástica, doutora Patrícia Veloso, que vai falar com a gente sobre as novidades do transplante capilar. Existem inclusive várias possibilidades que vai com certeza aumentar a autoestima de você aí de casa. Ou seja, ajudar a aumentar a autoestima de quem está querendo ver essas possibilidades. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Finalmente nós conseguimos ajustar aí a agenda, né? Você já tinha me feito esse convite outras vezes e agora estou aqui para compartilhar com vocês tudo de novidade que a gente tem nesse ramo do transplante capilar. Tem muita coisa boa. E eu estou muito feliz por você ter aceitado o convite, viu? E a gente sabe que você trouxe pessoas ilustres, inclusive, para fazer essa técnica FUI. Mas, primeiramente, eu te pergunto, como é a técnica FUI? Então, essa é uma variação da técnica FUI. A técnica FUI ou FUE, pode falar das duas formas, é uma técnica de extração folículo por folículo, que a gente apelida como fio a fio. Ela nasceu raspada, onde você tinha que raspar todo o couro cabeludo do paciente, e teve uma revolução nessa cirurgia, porque agora a gente não precisa de raspar mais. Então, a partir do momento que você faz uma cirurgia que é menos invasiva do ponto de vista visual no pós-operatório, do ponto de vista de recuperação e das possibilidades de você ver na hora aquele resultado, você traz para o transplante capilar um número de pacientes que antes nem cogitava fazer. Mulheres, por exemplo. Então, essa é a maior novidade que tem hoje no mundo em relação ao transplante capilar, é fazer essa cirurgia, tirando fio longo e implantando também longo. Então, enquanto existir essa possibilidade, você tem um cabelinho aí, pode utilizar para poder estar implantando em outro local. Exatamente, tira um lugar e passa para o outro. E como é que você foi para o ramo da cirurgia plástica? Já era um desejo antigo ou as coisas foram acontecendo? Então, eu entrei para a medicina com um propósito muito firme na minha cabeça de ser cirurgiã plástica, mas eu não conhecia o transplante capilar, não. Eu nem sabia que o transplante capilar era uma possibilidade dentro da cirurgia plástica. Fui ficar sabendo disso durante a residência. Meu chefe de residência, Dr. Carlos Eduardo Leão, inclusive um querido, é quem me iniciou nesse ramo do transplante capilar. E na época era uma cirurgia antes ainda do raspado, era uma cirurgia que fazia um corte no couro cabeludo, então deixava uma cicatriz, tinha que dar pontos, era uma cirurgia um pouco mais invasiva. Mas ela tinha a vantagem que não precisava de raspar. Daí, quando evoluiu para essa técnica do fio a fio, eu fiquei um pouco receosa porque passou a necessidade de raspar e eu parei de operar a mulher. Porque a mulher, de repente, já ficava com receio de passar por esse processo para chegar a um resultado. Aí, quando veio essa possibilidade de fazer a cirurgia com fio do tamanho habitual, sem tocar no tamanho do fio na área doadora, eu falei assim, agora sim eu volto a incluir a mulher no tratamento e vou me dedicar a isso. Nessa época eu fazia cirurgia plástica corporal e transplante capilar. Quando eu fui me desenvolvendo na técnica do fio a fio sem raspar, foi aumentando muito a demanda, porque são raríssimos os médicos no mundo que fazem. E aí eu tomei a decisão, falei assim, não, de agora para frente é só transplante capilar, não faço mais outras cirurgias. É dedicação agora exclusiva para poder aumentar a autoestima de você aí de casa, que agora tenho certeza que deve estar se perguntando quem pode e não pode fazer a técnica. Sim, primeiro as indicações, né? Eu acho que entender as indicações, porque as pessoas ainda estão um pouco perdidas em relação a quando indicar ou não. As pessoas que sofrem com queda do cabelo, que estão relacionadas principalmente à ação hormonal, igual no homem, por exemplo, a gente vê muito o caso de calvície, mas a mulher também tem, é menos frequente que o homem, 30% da mulher, 70% no homem, mas a mulher também tem calvície, então é uma indicação. Outra indicação é aquela mulher que nasceu com a testa alta, desde criança, não é que teve uma alteração ao longo da vida, ela já tem a testa alta, quer diminuir, e aí uma possibilidade excelente, melhor que a frontoplastia, que é aquela que tira um pedaço de pé, porque aquela deixa cicatriz, aquela você não consegue desenhar exatamente da forma como você quer, você não consegue reduzir a testa exatamente o tanto que você quer, porque tem a elasticidade ali. Então o transplante é muito melhor, não tem nem comparação. E uma outra questão que é muito interessante, que tem sido comentada agora recentemente, algumas pessoas na área aqui de entrada, o cabelo não cresce, ele fica sempre pequenininho. Então o restante do cabelo cresce, desenvolve naquela região, fica pequenininho, você implanta da área que é a maior, ele pega e começa a crescer do tamanho habitual. Doutora, eu estou vendo muitas pessoas agora, nesse momento das canetas emagrecedoras, reclamarem do contexto da perda de cabelos, né? Acho que devido aí à questão da suplementação e tudo mais, acredito eu. São dois principais mecanismos. O primeiro é uma desnutrição rápida, né? Tende a ter, porque você está perdendo peso num ritmo mais rápido, é muito difícil você conseguir se manter nutrido
perdendo peso, né? A não ser que você faça uma suplementação e uma dieta extremamente bem feita, mas de maneira geral, como as pessoas perdem muito o apetite, elas não conseguem fazer tão bem feito. Então, a primeira coisa é a perda rápida de peso. Segunda coisa, que alguns medicamentos, eles por si só também levam à queda. Então, por mecanismo de ação do medicamento. Agora, é importante você ter falado nisso, porque na grande maioria das vezes, a queda de cabelo relacionada ao emagrecimento, seja natural ou seja através de medicação, é geralmente tratado com medicamento e aplicações controle local, não clínico, não cirurgia. Uhum. Então, a gente tem visto um aumento da demanda, né, no consultório por esse atendimento, mas são pacientes que normalmente a gente consegue devolver o crescimento e a recuperação desses fios com outros tratamentos e evitar o transplante. Mas foi importante para o pessoal saber que pode ir até você também, Sim. e você pode também auxiliá-los exato. a partir de várias possibilidades. Qual é o seu problema? Se você está se identificando, pode estar procurando, inclusive, a doutora Patrícia. Doutora, conta aí pra gente, assim, da primeira experiência que você teve com a técnica e um caso, né, que acabou te emocionando, porque eu acho que acaba que chega num ponto muito específico para sentir aquela emoção do paciente, ainda mais a mulher. Mas eu vou ser sincera, assim, depois que eu conheci o fio longo, não teve uma única cirurgia que eu fiz que eu não me emocionei. Assim, todos os dias que eu faço a cirurgia, e eu vejo a minha equipe também esperando ali para secar o cabelo ao final, para pentear, todo mundo fica muito emocionado. Gente, que interessante, quer dizer que você faz a técnica, o povo já fica lá no feedback para poder estar fazendo todo o processo? E já sai de lá com o cabelo penteado, arrumado, pode ir pra festa. E agora que a gente quer saber o seguinte, e as sobrancelhas? A gente está sabendo que você está fazendo lindas sobrancelhas, então está ajudando o rosto a ficar mais realçado, a beleza ficar mais evidente. Você sabe que para mim a aposta estética de procedimento para o ano de 2026 e nos próximos 2 anos também é o transplante de sobrancelha. Gente, porque olha aí. É um procedimento definitivo, a pessoa vai fazer ali, nunca mais vai precisar de ficar retocando. Quer dizer, óbvio que você pode precisar de algum ajuste uma vez ou outra, mas o que ficou ali de fio em crescimento é para sempre. Então não tem isso. A micro, ela foi uma solução durante um tempo e foi muito utilizada, mas tem que ficar refazendo, muda de cor, toda vez que vai fazer dói. Às vezes a pele para de pegar também o pigmento. Esse pigmento, eventualmente ele espalha na pele, então dá um aspecto estranho, não tão bonito quanto é naquele primeiro momento. E o transplante de sobrancelha, ele vem devolvendo fio para onde a gente precisa de fio. Então, é muito natural, é muito mais bonito e traz pra gente uma possibilidade de levantar o olhar, de arquear. Fica um olhar muito mais poderoso, muito marcante, mais jovem, né? Marcante. Gente, eu fico feliz de saber que Pontos Claros tem essa possibilidade de ter uma pessoa competente que pode nos ajudar aí a realçar a nossa beleza, né? Porque eu acho que é muita questão, gente. Eu acho que dá um up na autoestima da mulher. Eu só fico imaginando, do homem também, né? Porque o homem, com certeza, também ajuda bastante. O homem, inclusive, também tem indicação para transplante de sobrancelha. Quem faz, o médico que faz, tem que ter muita responsabilidade e conhecimento de design para não colocar um design feminino no homem. Então tem que tomar cuidado. O design bem a fundo, né? Tem que entender disso para você não transformar. Mas é muito comum o homem que chega para fazer o transplante de couro cabeludo, eu identifico que às vezes a cauda da sobrancelha ele não tem. A gente coloca ali 10, 15, 20 folículos e fica legal, super discreto, super natural, a pessoa nunca vai perceber que fez. Gente, eu estou assim, já imaginando tantas possibilidades aqui. Eu queria estar, inclusive, era imaginando, viu, produção? Era a gente ter ido lá em loco e fazer essas imagens lá, inclusive fazer esse pós-cirúrgico que a pessoa já vai lá, dar no up. Então vamos marcar? Vamos marcar, porque eu acho que vai ser super interessante mesmo. Agora, a pergunta que não quer calar é sobre a questão da Rafa Kalimann aqui com você e também do Romário, né? Sim. 2 figuras super interessantes, né? Que você teve o prazer de estar fazendo, desenvolver a técnica. Mas isso vai ser depois dos nossos comerciais. Voltamos aí do comercial e
Estou com a doutora Patrícia Veloso, ela que é cirurgiã plástica. E a gente deixou, inclusive, aquela pergunta no ar. Tivemos aí a Rafa Kalimann e o Romário, que fez a técnica aí com a doutora Patrícia Veloso. E aí, como é que foi essa possibilidade? Eles vieram para Montes Claros. Olha que bacana, gente. Eles vieram para Montes Claros para estar com a tão conceituada Patrícia para poder fazer seu procedimento. Então, isso para mim é motivo de um reconhecimento, uma honra muito grande, porque é um trabalho que eu desenvolvi ao longo desses últimos, eu venho desenvolvendo ao longo desses últimos anos e que me colocou na posição de número 1 no mundo com o transplante fio longo. Hoje, quando eu vou para congresso, apresentar palestra, todos os médicos ficam aguardando o momento onde eu vou dar as dicas para aumentar o número de folículos com essa técnica, porque antes de mim era fadado a 1000 folículos por cirurgia. E eu achava que era uma cirurgia que, se ficasse nisso, ia acabar não vingando. Daí eu desenvolvi, hoje a gente faz mais de 6.000 folículos com a técnica. Então isso é recorde mundial, assim. Tá muito distante dos outros cirurgiões que fazem a técnica, muito. Inclusive eu faço cursos justamente para conseguir fazer com que outros colegas tenham acesso e a população também, né? Daí esse trabalho, como é um trabalho muito exclusivo, as pessoas que procuram a técnica sem raspar, elas acabam de alguma forma me descobrindo. Um ou outro vai indicando, e foi assim com o Romário, foi assim com a Rafa. Todos eles vieram organicamente, não foi nenhum tipo de busca de patrocínio, de parceria, nada. Eles vieram por pessoas próximas que conheceram o meu trabalho e quiseram fazer o procedimento assim, né? E você acabou ficando íntima de Romário, que você estava na festa dele, do aniversário. Porque mineiro você já viu, né? Você vai ali, cuida da pessoa, de repente você tá amiga da pessoa também. Nós somos assim, né? A gente acompanha, a gente tá sabendo as coisas, né? Eu vi que você participou e foi uma festa muito bonita, um momento muito especial. Um ídolo do mundo, né? E nesse ano em específico, em 2026, que é um ano de Copa, a gente começa a realçar, levantar o nome de novo, levantar as histórias, começa a ressaltar tudo isso que a gente vive, né? Nós somos brasileiros, nós gostamos da bola rolando, né? Então, principalmente quando se tange a questão de Copa do Mundo. Poxa, no dia que eu fiz a consulta online com o Romário, ele fez a primeira consulta online, né? Ele estava no Rio, eu aqui em Montes Claros. E aí, na hora que ligou a câmera do computador, que eu vi, eu falei assim, não acredito que eu estou conversando com o Romário, é muito incrível, né? É, muito incrível. Eu tinha 10 anos quando eles ganharam a Copa e foi praticamente o Romário que trouxe essa Copa. E você nunca nem imaginava com 10 anos nisso, né? Você imaginava assim, tinha noção de Copa do Mundo, mas não quer. Até então tinha ser cirurgião. Olha, que isso é bacana, muito interessante. E de repente, daqui a pouco, você era daquelas que brincava com a Barbie? Com o cabelo de pentear a barba? Eu nunca operei boneca, nem animal, nem nada. Eu fui comportadinha, eu esperei a hora certa. Meu Deus, eu pensava que você era do tipo assim, já gostava desse segmento, né? Gostava dessa coisa de deixar a reaça e já ficava ali brincando com as bonecas, eu fiz um investimento na parte teórica, eu estudava muito. Olha, deixei a parte prática para quando pudesse fazer do jeito certo. Porque de repente as pessoas às vezes contam algumas histórias, às vezes assim a gente vai nesses congressos e tudo mais, as pessoas começam assim contando um momento especial assim de infância mesmo. Eu tenho e às vezes tem essas referências. Eu tenho uma memória, eu assisti um episódio de jornal onde o Yves Pitangui, que foi o maior cirurgião plástico da história, né? E a gente ouvia tanto, sempre nas entrevistas de grandes nomes falando sobre. Exato, que foi assim, um cirurgião de inspiração para o mundo todo. E aí eu vi uma entrevista dele aos 7, 8 anos, e dali que eu fiquei na minha cabeça, eu vou ser cirurgiã plástica também. Mas eu nem imaginava que eu também ia fazer história, porque, poxa, afinal a gente também está fazendo história. Outro ponto que eu quero saber, dói? Não. Dor é coisa do passado, gente. Para isso tem anestesia, várias técnicas de sedação. É um procedimento para ser confortável. E é para ser confortável durante a cirurgia e no pós-operatório também. Porque assim, durante tem anestesia, depois... Mas é super tranquilo. É um procedimento que a recuperação é rápida. Em uma semana a gente já está reintegrado nas atividades. Completamente diferente de plástica corporal, né? Eu brinco com os pacientes do corporal assim, você tinha que ficar 2 meses de repouso, agora é só uma semana. Olha pra você ver, viu, gente? Tá vendo como é que é interessante? Como essa entrevista está sendo deliciosa. Eu acho, inclusive, sabe a produção, que a doutora Patrícia devia reservar um tempinho e ter um quadro aqui na TV, falando falando dessas inúmeras possibilidades, esse antes e depois,
Tanta coisa que essa mulher pode agregar aqui para levar para o pessoal de casa que está sentadinha aí no sofá. Eu acho que deve ser, inclusive, realmente que eu estou falando sério, porque você fala muito bem, assim, mediante as câmeras, e falar dessas possibilidades pode ser uma coisa que pode chegar ali mais interessante para o pessoal de casa. Mas voltando à nossa entrevista, falando sobre esse universo de possibilidades, só fica feio quem não vai procurar hoje. Olha, e não quer, né? Vou te falar, porque tem recurso para fazer as coisas. Eu acho que buscar a beleza a qualquer custo não é legal. Eu não incentivo isso, eu não acho que os pacientes também devem buscar. E eu acho que a gente deve procurar a nossa melhor versão. É isso que eu ia falar, sabe? Não é sobre ficar bonito ou ser feio, porque isso é muito relativo. Todos nós temos a nossa beleza. Vai alçar, de repente, às vezes tem algum ponto detalhe, que te né? incomoda, tem algumas coisas que com o próprio envelhecimento vai acontecendo também, que é o caso, por exemplo, né, da queda capilar. A gente estava conversando aqui no intervalo. Às vezes a mulher no climatério, ou o homem também, depois de alguns anos, vai piorando essa queda capilar, vira um desconforto, a pessoa vai... Eu conheço vários pacientes que deixaram de ir em eventos sociais porque o cabelo tinha caído, então deixava de ir em casamento, em festa, de formatura, deixava de ir em lugares públicos, deixava de frequentar mar, por causa de questão de molhar o cabelo e aparecer tudo. Então, assim, são limitações que a pessoa, para aquela pessoa é uma dor. Aí eu acho que coisas específicas, você não pode ser escravo da beleza. Mas você resolver problemas específicos, isso melhora tudo, melhora a sua autoestima, melhora o seu desenvolvimento para a saúde física, para a saúde mental. A gente é um complexo e a gente é um todo, né? Então, uma coisa ajuda. Porque a gente também aqui não está incentivando as pessoas a se transformar, se auto... Porque aquele desespero, querendo a perfeição e tudo. É realmente enxergar assim, eu posso às vezes fazer um detalhe e hoje em Montes Claros tem possibilidades. Sim, é isso que a gente está ressaltando. Num polo de saúde, no norte de Minas, numa cidade que se destaca com profissionais qualificados em vários segmentos. E você que nos honra com essa técnica que é aí considerada a primeira a estar desenvolvendo aí, que é o FUI. Long hair fui. Ou long hair fui. Gente, é difícil até no nome, mas é chique você, né, jogar uma coisa em inglês. De vez em quando é bom de jogar um negócio long hair fui, que é o FUE, fio longo. Essa técnica não tem nada mais sofisticado que isso, não. Nossa, chique demais, viu? Nós temos que ir lá, produção, mostrar esses bastidores para o pessoal de casa, para o pessoal sentir realmente, vivenciar o que você está falando. Vou te falar porque eu tenho um segredo seu para falar para o público. Depois você dá um cafezinho para a mulher, minha filha, fala tudo. Eu falei, entendeu? Ela fica uma bomba relógio. Porque se tiver o café, eu falo tudo. Eu falei, produção, ela vai querer o cafezinho. A gente entregou o cafezinho, não foi mesmo? Aí eu entreguei o segredo. E a gente vai depois conferir isso pessoalmente lá na clínica para mostrar para você aí de casa. Mas vamos também agora realçar alguns pontos que é mitos, alguns mitos que existem, mitos e verdades, né, com relação à questão aí dos cabelos. Reposição hormonal altera? Altera, verdade. Próximo. Homens que fazem uso de anabolizantes. Também. Próximo. Tá vendo, gente? Muita verdade. É objetivo. Ela está sendo objetiva mesmo. Usar boné. Isso aí. Como é que fica a questão do boné? Mito. Perde cabelo? Mito, gente. Então você já pode usar o boné agora sem a consciência pesar. Dormir com o cabelo molhado. Verdade. Não durma com cabelo molhado, viu, produção? Cabelo molhado, couro cabeludo não fica saudável. Amarrar o cabelo, prender o cabelo. E aí? Ficar prendendo muito e puxando muito para trás. É verdade? Tempo, e o povo às vezes falava que puxava até crescia. Não. Tá errado. Mito. Mito, tá vendo? Mito. Gente, viu? Deus, e quantos mitos? Qual mito você acha que é o mais, assim, arrebatador para contar para o pessoal de casa? Long hair FUE não dá o mesmo resultado da raspada, porque os médicos que não sabem fazer querem jogar essa. Mito. É que eles aqui não sabem, aí eles querem derrubar o procedimento. Gente de Deus, essa mulher com café, ela é ainda melhor, ainda se torna ainda melhor como cirurgiã plástica. E ó,
tá afiada na língua, viu? A mulher tá afiada, Sim, fala bem. Ela habla bem, viu? Não teria outra convidada melhor nesse dia de hoje pro Saúde, Prosa e Café do que Patrícia. Doutora gente, Patrícia. Aqui, então, porque ela gosta de conversar. Eu tô achando que, na verdade, ela daqui a pouco ela vai relatar que o sonho dela era ser cirurgião plástico e nas horas vagas ser comunicadora nata. Vamos associar isso aí? Tá vendo? Patrícia, que bacana, que papo Prazer, bom. Viu? Eu acho que eu fui verdadeira em falar. Quem sabe, de repente, tem uma possibilidade de você gravar uma vez por mês. Sim, claro. E mandar para o telespectador um recadinho bem interessante, né? Com certeza. Eu acho que até ajuda, né? Para dar aquela dica, para ajudar o pessoal de casa. Acho que hoje, os canais de comunicação, de mídia, eu tinha até muita restrição de fazer. Para falar a verdade, assim, dentro do meu trabalho, eu fui passar a fazer isso mais recentemente. Não era muito de falar sobre o procedimento, só que eu sentia que as pessoas tinham uma desinformação muito grande. E a gente hoje trabalha com técnicas que são novidade no mundo inteiro. Se eu não falar, quem vai? Então a gente precisa tornar isso mais acessível para a população, a gente precisa deixar com que os mitos sejam esclarecidos e que também a verdade seja dita de forma verdadeira, porque é uma oportunidade para as pessoas conhecerem, não só sobre o transplante capilar, mas todos os assuntos que vocês trazem aqui. E para a gente é uma oportunidade também de falar com pessoas que às vezes não estão no nosso meio. A gente fica muito restrito ali, né, na área médica, conversando com colegas que também dominam a área. É muito legal quando a gente traz a informação para uma área diferente e você tem que traduzir para uma linguagem um pouco diferente da sua de domínio. Isso é muito legal também. Gente, porque eu acho que realmente dúvidas, com certeza, muitas pessoas têm, né? Quem tem a honra de ter alguém para esclarecer ainda melhor. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Trouxe o café, eu tô aqui. Gente, esse foi o Saúde, Prosa e Café da semana. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem estaremos, se Deus quiser, com outro entrevistado, nessa entrevista deliciosa que é esse programa, que a gente tem o orgulho de estar aí adentrando a sua casa. Grande abraço!